Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de batermos um papo sobre o mercado logístico, a fim de chegarmos a uma conclusão, se esse mercado ainda é a bola da vez nos investimentos imobiliários. Então vamos conversar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Bom, se é a sua primeira vez aqui se deparando com o conteúdo nosso, seja muito bem-vindo. Se esse conteúdo for do seu agrado ao final, por favor, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e também deixar seus comentários para que a gente siga nessa conversa. E bom, nos vídeos anteriores a gente focou bastante no mercado de escritórios, principalmente na cidade de São Paulo, para comentar sobre a performance desse mercado nesse momento de pandemia, nesse momento desafiador, que enfim, fica tudo mais difícil de entender os cenários, em que momento do ciclo nós estamos, se esse mercado tem futuro ou não. E bom, em um mercado que passou meio que não desapercebido nesses últimos anos, porque de fato ele teve bastante evidência, mas um mercado que aparentemente não sofreu em nada com esse último ano de pandemia que nós enfrentamos, foi o mercado logístico. E a ideia de hoje é conversar um pouquinho sobre como esse mercado está hoje, quais são as perspectivas também para os próximos trimestres e falar alguma coisa também de forma histórica, tá? Bom, então vamos aqui direto para o CRTU, dividindo aqui a minha tela com vocês. Primeiro falando um pouquinho sobre a abrangência, né? Então a Buildings monitora todos os condomínios logísticos do país, tá? Todos os condomínios em território nacional. Atualmente o número é de 621 condomínios, com um estoque total de aproximadamente 25 milhões e quase 400 mil metros quadrados de estoque total, né, no Brasil. Eu estou olhando todos os condomínios do Brasil. E a taxa de vacância está em 13,78, ou seja, um mercado que, de forma geral, ele já está praticamente um mercado equilibrado. A gente já disse isso repetidas vezes, mas como o público é rotativo, a gente sempre reforça que um mercado equilibrado está por volta de 10% de taxa de vacância, ou seja, onde você tem uma divisão no poder de negociação tanto entre proprietário e inquilinos, ou seja, o mercado com uma vacância muito baixa, o proprietário pode pedir o que ele quiser, porque existem poucas ofertas no mercado, uma taxa de vacância muito alta, o inquilino tem muitas opções, então isso você tem uma tendência de preços caírem, e esse mercado já nessa casa de 13,78 é basicamente um mercado equilibrado, onde o preço tende a subir, como a gente está olhando aqui, de forma ainda leve, mas como a gente já está vendo no gráfico apontando aqui nesse último trimestre. Bom, então dos 621 condomínios que existem no Brasil inteiro, quando a gente muda aqui para olhar especificamente a região sudeste, nós temos então 433 imóveis, ou seja, mais da metade de tudo que existe no Brasil está localizado aqui na região sudeste. E quando a gente olha apenas o estado de São Paulo, a gente chega num número de 327, praticamente metade de todo o universo de condomínios logísticos. Tá? O estoque é de 14 milhões de metros quadrados, ou seja, dos 25 milhões existentes no Brasil, 14 milhões estão no estado de São Paulo, para a gente ver ainda a concentração desse segmento. E aqui a gente quer olhar basicamente os últimos trimestres. Então nós tivemos aqui no primeiro trimestre de 2021 um fechamento de taxa de vacância na casa de 14%, e agora no segundo trimestre de 2021 também um fechamento na casa de 13,6% de taxa de vacância. Então, bom, como vocês sabem, a taxa de vacância é a relação entre espaços existentes versus espaços vagos, e não é um número mais completo para você olhar performance de mercado. Por quê? Porque eventualmente a taxa de vacância pode subir no momento que você tem cada vez mais metros quadrados ocupados. Mas como que isso acontece? Quando você tem um volume grande de novas entregas, de novo estoque. Como a gente pode olhar aqui por essa coluna, o mercado logístico, mesmo no estado de São Paulo, ele é um mercado que praticamente não tem trimestres. Eu estou olhando aqui, a gente praticamente não tem trimestres sem nenhum tipo de entrega. Então o ciclo construtivo de um galpão logístico é muito mais rápido do que o ciclo construtivo de escritórios. Um empreendimento ele demora 3, 4 anos de construção para ficar pronto. Um galpão logístico ele demora um prazo de 6, 8, 9 meses para ficar pronto. Então esse ciclo ele é muito mais rápido, e então a gente tem um volume de entregas
também muito maior, sem considerar o fato de que esse é um mercado ainda em crescimento, não é um mercado tão maduro quanto o mercado de escritórios, que já tem um patamar, um nível de empreendimentos para atender toda a demanda que ele tem. Conforme a demanda cresce, você cresce esses edifícios também. O mercado logístico, ele é um mercado que está crescendo bastante. Obviamente a demanda também tem aumentado, mas ele ainda não atingiu tudo que ele pode, né? Por isso que a gente vê um crescimento tão acelerado. Eu nem ia falar sobre isso, mas comparando aqui, olha só, em 2012 nós tínhamos 7,5 milhões de metros quadrados existentes e hoje a gente tem 14 milhões, ou seja, o mercado dobrou nos últimos quase 10 anos. Então mostra que de fato esse mercado está crescendo bastante. Mas bom, Fernando, o mercado logístico continua sendo a bola da vez, continua sendo um mercado extremamente demandado? Essa resposta a gente encontra aqui na absorção líquida. O que aconteceu nos trimestres passados? Olha só, nós tivemos aqui no quarto trimestre de 2020 um recorde histórico de absorção líquida. E se você não sabe o que é absorção líquida, eu vou explicar aqui basicamente para que você possa aproveitar o conteúdo desse vídeo, mas a gente vai deixar no card também um vídeo que explica todos esses conceitos, algumas dessas nomenclaturas, que aí você vai entender com mais profundidade o que é absorção líquida, tá? Bruta e outras coisas mais. Mas a absorção líquida basicamente é se o mercado ele cresce em metros quadrados ocupados ou retrai em metros quadrados ocupados comparado com o trimestre anterior. Bom, então aqui, quando a gente olha aqui na coluna de absorção líquida, por exemplo, quando a gente olha para o quarto trimestre de 2020 e compara com o terceiro trimestre de 2020, nós tivemos um crescimento de 511 mil metros quadrados de área ocupada, ou seja, teve uma absorção líquida de 511 mil metros positivo. Então, o ano passado ele foi muito marcado por absorções líquidas muito positivas, o mercado crescendo de uma forma muito acelerada e, obviamente, a pandemia tem reflexos nisso muito por conta do e-commerce que cresceu, ou seja, as compras pela internet cresceram de uma forma acentuada, já vinham crescendo, mas esse movimento ganhou muita força em 2020 e ele continua ganhando força em 2021, porém em outro patamar de velocidade. Então vejam que apenas no quarto trimestre de 2020, como eu falei, o mercado cresceu 511 mil metros quadrados de ocupação. E agora nos 2 primeiros trimestres de 2021, nós crescemos 140 mil em um trimestre e 114 mil em outro. Ou seja, o mercado ele continua crescendo, mas num ritmo menos acelerado. Então continua como a bola da vez? Ele continua como um investimento extremamente saudável, seguro. Por quê? Porque é um mercado em constante evolução e que em nenhum momento ele dá sinais de que ele vai retroagir ou que enfrentará algum tipo de crise de oferta, etc. O grande segredo é que o mercado, na verdade, mantenha as absorções líquidas sempre maiores do que o novo estoque, como aconteceu nesse último trimestre, ou seja, o mercado ele despejou novos 73 mil metros quadrados no mercado, ou seja, aqui tem 73 mil metros quadrados novos de novos empreendimentos, mas o mercado absorveu, alugou 114. Nessa toada, você tende a reduzir taxa de vacância ainda que você mantenha uma entrega grande. No trimestre anterior, nós tivemos um novo estoque de quase 200 mil metros quadrados entregues e uma absorção líquida de 140 mil, ou seja, se entregou mais metros quadrados do que o mercado absorveu naquele trimestre. O que era muito normal de acontecer em anos anteriores. Eu vou mostrar aqui esse gráfico de vacância. Então, olha, a taxa de vacância aqui, quando a gente olha de 2012 até 2017, ela vinha nessa tendência de alta. Por quê? Não quer dizer que as empresas estavam devolvendo espaços logísticos ou diminuindo de espaços. Na verdade, as empresas estavam crescendo em área ocupada, que é esse gráfico verde, olha só. Só que por que a taxa de vacância também crescia? Porque o volume de entregas era muito grande, muito maior do que o mercado poderia absorver. Bom, mas então o que acontece de 2017 até os dias de hoje? A gente vê que a área ocupada continua de forma crescente. Porém, essa diferença que a área azul vem diminuindo, ou seja, o mercado ele está absorvendo mais, alugando mais do que está entregando novos metros quadrados. Então isso está tornando o mercado um pouco mais favorável aos proprietários, já que a taxa de vacância vem caindo de patamares de quase 28%, chegando agora em 13%. Então o grande segredo desse mercado, como a gente já falou em outras oportunidades, é controlar a entrega.
Mas bom, era um pouco essa análise que a gente queria dividir com vocês, trazer os números agora do segundo trimestre consolidados, dizer que é um mercado que continua em crescimento, porém num crescimento que não é tão acelerado quanto o que aconteceu em 2020, até porque não fazia sentido o mercado tomar tanto espaço de forma contínua como ele tomou em 2020. E uma vez que a gente tem um pouco de elevação de preços, como já acontece em algumas áreas, já que essa nossa análise foi para o estado de São Paulo inteiro, porém em algumas áreas específicas nós temos uma elevação de preços considerável, o que acaba freando também grandes expansões de empresas. Então a tendência para os próximos trimestres é que esse mercado continue evoluindo, porém numa velocidade menor. Mas é isso, se você concorda com essa análise ou não, por favor, deixa nos comentários. Se você acompanhou esse vídeo inteiro, eu te agradeço, deixa o seu like também. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino para receber todas as nossas publicações, enfim, você ser notificado. Então é isso, obrigado pela tua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.